Queridos irmãos e irmãs, estimadas famílias, você que reza conosco no seu lar, através dos meios de comunicação, hoje nós temos a alegria de poder celebrar aquilo que nós professamos, né? A nossa fé professada também ela é vivida e celebrada. A igreja hoje ela celebra a solenidade da Santíssima Trindade. É um mistério, nós estamos diante de um mistério do amor de Deus. O Deus que se revelou e se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sempre quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós temos que ter presente que estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aqui a Santíssima Trindade. Talvez nós poderíamos pensar, Trindade vem de três, né? Sim, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus. Por isso é um mistério. Não cabe a nós tentar entender nem desvendar o mistério. Tudo aquilo que é misterioso é algo muito grandioso, ele vai estar além da nossa compreensão, né? O mistério de amor, né? É como o próprio amor, né? O amor também tem seus mistérios, né? E nós não conseguimos às vezes identificar, definir, descrever, né? Precisar como ele se manifesta na vida, na maneira de lidar com as pessoas. Assim também é Deus na sua trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, mas um único e mesmo Deus que age, se revelou e se revela, né? Nós celebramos recentemente, né, o Pentecostes, hoje também é o dia do Pentecostes, onde é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E quando nós celebramos o mistério da Santíssima Trindade, é importante saber que Deus está sempre presente. Muito embora a nossa oração, às vezes nós quando rezamos, nós costumamos dirigir a nossa oração e pedir, né? Por exemplo, eu peço que o Espírito Santo me ilumine. Ao rezar ao Espírito Santo, né, mencionando que o Espírito Santo desça sobre mim, que o Espírito Santo me ilumine, que o Espírito Santo, né? Essa oração, mesmo sendo dirigida à terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ela também, nós teremos também ali o Filho e o Pai. Quando você ou eu rezamos pedindo a Deus ou a Jesus, né, vai ser sempre uma prece, uma intercessão, uma oração trinitária. Na teologia se diz que aonde está presente uma das pessoas da Santíssima Trindade, estarão presentes as outras duas. Unidade, Trindade una, santa, perfeita e indivisa, né? Ela não tem competição entre elas, né? O Pai não é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Espírito, nem o Espírito não. É um mistério de amor que envolve as três pessoas divinas, né? É como o sol, né? A gente olha para o sol e vê vários aspectos do sol, né? Ele brilha, ilumina e é uma estrela, né? São três sóis? Não, é um único sol, mas que se manifesta de três formas, né? Você olha para ele, você não vê, você só vê um, mas ele manifesta três aspectos de uma única realidade, né? Assim também é esse mistério de amor que hoje a igreja celebra. E para nós é uma alegria, um conforto, né? Saber que Deus nos assiste através, nós somos assistidos, a nossa vida, a nossa igreja, ela é conduzida pela Santíssima Trindade, né? Nós iniciamos a Santa Missa invocando o sinal da cruz, e ao traçar o sinal da cruz, ali já nós, né, identificamos a Trindade. Quando o padre acolhe, geralmente todas as missas, né,
a forma de acolher, como se fosse um bom dia, boa tarde, boa noite. Todo o sacerdote já faz a acolhida no nome da Trindade, quando diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, está no meio de nós. Eis ali a Trindade. Depois o hino de louvor que nós temos também, a Santíssima Trindade, que é o Glória ao Pai, onde nós rezamos e mencionamos as três pessoas: glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então este é o mistério que hoje nós temos a alegria de celebrar, Deus Uno e Trino. Nós também podemos atribuir, assim, para a gente tentar, assim, talvez colher alguns aspectos para um pouquinho um entendimento desse grande mistério, que o importante não é você desvendar o mistério, mas é acreditar que Deus age e se manifesta desta forma, né? Nós costumamos dizer que Deus é o Criador, né? São os atributos que nós temos à Trindade, né? Nós vamos atribuindo, né? Mas ao dizer que Deus criou o mundo, Ele não criou sozinho, né? A criação é trinitária. Deus enviou o seu Filho Jesus. Então Jesus, nós sabemos que Ele é Deus, então Ele é um Deus que se materializa. Se Jesus não tivesse assumido o aspecto humano, não tivesse descido e convivido conosco, né, como Ele conviveu, talvez a gente teria apenas uma ideia de Deus, muito abstrata. Um Deus que está lá em cima, porque eu nunca vi, né? Mas Ele se manifestou. Deus se manifestou através do seu Filho, Jesus, que assumiu a condição humana. E quando Jesus, lembra na ascensão, Jesus se despede dos seus apóstolos, vê que eles estão tristes, desanimados. Jesus faz uma promessa, né? Diz: olha, vocês não fiquem tristes, eu vou, mas eu não me separo de vós, eu não vos abandonarei, vocês não ficarão órfãos, enviarei sobre vós o quê? O Espírito Santo que procede do Pai. Está vendo? Jesus promete que enviará, como de fato enviou no dia de Pentecostes, que nós celebramos hoje também, né? Lá no centro de eventos, já começou de manhã. Depois, se alguém tiver oportunidade e quiser dar uma passada lá, vai ter uma manhã toda, até a tarde, momento de louvor e de celebração, né? Então isso que nós hoje queremos celebrar com grande alegria, este grande mistério de amor. E só para finalizar, né, para a gente entender como o mistério ele é tão grande, Santo Agostinho, que foi uma mente brilhante, né? Foi um homem muito culto, tinha uma inteligência privilegiada, ele queria entender e compreender todas as coisas a partir do raciocínio humano, da lógica, né? Do pensamento humano. E ele tentava nos seus estudos, nos seus escritos, ele escreveu muitos livros, né? Ele queria decifrar, queria compreender esse mistério da Santíssima Trindade. E caminhando à beira da praia, né? Ele tentando decifrar a Santíssima Trindade, querendo dar uma explicação humana para esse mistério. Enquanto ele caminha, tentando desvendar a Santíssima Trindade, encontra um menino, né? Tem então um menino que está ali na beira da praia, na areia, com uma conchinha do mar, fazia um pequeno buraquinho na areia, né? Estava ali cavando. Santo Agostinho se aproximou e pediu o que ele estava fazendo ali. Aí esse menino olhou para Santo Agostinho e falou: eu quero colocar toda a água do mar dentro desse buraco. Santo Agostinho disse: olha que isso é impossível. O mar é grande demais para caber nesse pequeno buraco. E o menino se voltou para Agostinho e disse: assim também é o mistério que você tenta desvendar. Ele é grande demais para que você possa compreendê-lo e desvendá-lo. E desapareceu. Era um anjo, né, na forma do menino que apareceu a Santo Agostinho, né, para dizer, né, que muitas vezes a nossa vida de fé,
Claro que a inteligência ela é importante, é fundamental, né? A nossa fé, ela tem que dar as suas razões, mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nem a inteligência humana consegue desvendar. Quantas vezes no hospital, né, lá, uma pessoa que foi desenganada, né, os médicos especialistas, né, depois de baterias de exame, medicamento, né, desenganaram, né, a pessoa, deram ela por morto ou morta. Diante da ciência, do estudo, da inteligência humana, da tecnologia, e de repente aquela pessoa não é um mistério, né? Eis aí um mistério. Ou tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe entender e explicar. Diz, ó, até aqui eu vou, daqui para lá eu já não sei mais como isso. O que aconteceu na minha vida é algo que nem eu sei, não entendo e não consigo explicar. Tem algo de Deus aqui, tem um mistério muito grande, muito profundo, que a minha inteligência não é capaz de desvendar. Algo de extraordinário. E nós falamos esse algo de extraordinário, a gente costuma dizer, é um mistério, um grande, não sei explicar, não sei dizer como aconteceu, é um mistério. É isso mesmo. A nossa vida também, os mistérios de Deus, eles vão se manifestando no dia a dia, na nossa expressão, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de professar a nossa fé, né? Deus é tão bom que Ele vai se manifestando nas pequenas e nas grandes coisas. Vai dando sinais. Uns nós compreendemos, outros nós não sabemos dar explicação. A única coisa que a gente sabe dizer é que um grande mistério, um mistério de Deus aconteceu na minha vida ou na vida de alguém. É isso que nós celebramos hoje ao falar da Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor